ideias neoliberais de estrutura criminológica, as ideias de sociologia criminal para Rafael de Jorge e Luciano Nuzzo. Em soma, uma série do adolescente como infrator e a criminalidade organizada do tipo mafioso. Ou seja, aquela que nós temos no Brasil, que é uma criminalidade organizada sobre criminalidade organizada no Brasil, a Lei 12.850 de 2020 lá nos Estados Unidos, com Edwin Santerlandi. Olá a todos e todas, estudantes do CCJ-UEPB, eu sou Luciano Nascimento e estamos de volta com a disciplina Criminologia, com a aula de número 7 de Criminologia. E antes que nos esqueçamos, pedimos a todos e todas que se inscrevam no canal da TV UEPB no YouTube, siga a TV UEPB na rede Instagram, adicione, curta a UEPB, a TV UEPB no Facebook, enfim. Prestigie a TV UEPB em todos os seus perfis de rede social, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Portanto, dê o seu contributo, vá lá e aperte o dedo. Na aula de hoje, na aula de número 7 de Criminologia, seguindo o plano de curso, dentro do último tópico que temos que analisar nessa disciplina, a segunda parte denominada de Memória 2 do Pensamento Criminológico, atingimos o momento da observação, da análise, da reflexividade acerca de um tópico denominado Designs da Criminologia. Dentro dos designs da criminologia, a relação entre criminologia e direito penal. E mais especificamente, dentro dessa relação criminologia e direito penal, movimentos e perspectivas da diversidade do pensamento criminológico. E hoje vamos tratar de 3 perspectivas criminológicas construídas por um dos autores mais relevantes do direito penal sul-americano, do direito penal latino-americano. Eu me refiro ao professor da Universidade de Buenos Aires, da UBA, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, autor de tantas e tantas obras na área de política criminal, dogmática penal, criminologia, direito penal, enfim, um crítico da ideia do sistema penal e do sistema de justiça criminal na América do Sul e Latina. E com Zaffaroni, vamos enfatizar aqui, como disse antes, 3 perspectivas levantadas por Zaffaroni, ou 3 perspectivas que podem ser observadas dentro dos estudos criminológicos produzidos por Zaffaroni. Primeiro deles, a questão criminal. Segundo deles, a ideia do sistema latino-americano. E, finalmente, uma obra que já pode ser apontada como um clássico do direito penal latino-americano, denominada de Em Busca das Penas Perdidas. E esta aula de criminologia, como sempre fazemos, trazemos sempre aqui um romance, trazemos sempre uma literatura universal para traduzir a aula em comento. Hoje faremos algo diferente. Hoje esta aula é em homenagem a Alejandro Aponte Cardona, amigo penalista, criminólogo colombiano, que tivemos a felicidade de participarmos e sermos companheiros juntos de processos de investigação jurídica, de pesquisa jurídico-criminal no Max Planck Institut Strafrecht International Law, na cidade de Freiburg, em Brisgau, Baden-Württemberg, Deutschland, na Alemanha, entre os anos de 2005 e 2017. E aqui essa homenagem a Alejandro Aponte Cardona, pensador colombiano da área do direito penal e da criminologia. A Alejandro, que foi o último orientando de doutorado de Alessandro Barata, prestes a concluir a tese, e quando estava depositando a tese, infelizmente aconteceu o falecimento de Alessandro Barata. Tivemos grandes momentos em Freiburg, em Brisgau, no Max Planck. E fui com Alejandro Aponte Cardona para um debate que ele deveria realizar com Gunther Jacobs em Munique, na Universidade de München, porque ele tinha depositado sua tese. E a sua tese era sobre o Feindenstrafenrecht, o direito penal do inimigo de Jacobs, a teoria do direito penal do inimigo de Gunther Jacobs. E havia agendado esse encontro e fomos a Munique, e fui a Munique, melhor dizendo, assistir Alejandro
Ponte Cardona no seu debate com Jacobs, em que Jacobs fez enormes elogios à sua tese, e porque hoje depois vamos gravar dicas de leitura para a TV UEPB, e lá estará um fragmento dessa tese de doutorado de Alejandro, um fragmento denominado de Derecho Penal del Inimigo ou Derecho Penal del Cidadano, uma obra de Alejandro Ponte Cardona. E aqui deixamos nossa homenagem a esse grande pensador colombiano das ciências criminais e um grande amigo que fizemos a partir das nossas visitas como pesquisador no Max Planck Instituto. E aqui fica registrado pesquisas financiadas pela CAPES, né, a Agência de Fomento à Pesquisa do Governo Federal, a Agência de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, assim como também financiada pelo CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Muito bem, dizia eu que estávamos, portanto, no momento das perspectivas dentro dessa relação direito penal e criminologia, tendo uma expressão central, designs da criminologia. E hoje o autor é Eugênio Raul Zaffaroni. E com Zaffaroni, o primeiro momento, ou a primeira perspectiva, digamos assim, é um livro publicado por Zaffaroni denominado de A Questão Criminal, que na verdade é uma reunião de crônicas que Zaffaroni escrevia para um jornal em Buenos Aires chamado Jornal Página 12. E Zaffaroni vai enfatizar que a ideia do direito penal ou a questão criminal que envolve criminologia, política criminal, dogmática penal, bem jurídico protegido, enfim, envolve as ciências criminais, todos falam sobre a questão criminal. Todos, inclusive, na padaria, no boteco da esquina, na calçada das ruas, enfim, todos se sentem com legitimidade para tratar da questão criminal. Mas essa questão criminal não é tratada com profundidade. Esta questão criminal não é tratada à luz das suas complexidades, mas todos se sentem na posição de autoridade de discursar sobre a questão criminal. Inclusive na academia, e aqui vai a crítica de Zaffaroni à academia, mesmo na academia, a questão criminal ela é tratada superficialmente e não com a profundidade que a temática requer, que a temática exige e que a temática necessita, digamos assim. E, portanto, a crítica que Zaffaroni realiza é da academia às ruas sobre a expressão a questão criminal. Mas todos que discutem a questão criminal e que discutem superficialmente não prestam atenção em algo que é central: os mortos que estão na questão criminal. E os mortos só falam com a sua morte, diz Zaffaroni. Mas Zaffaroni, nesses estudos que podem ser essa reunião de crônicas do jornal Página 12, podem ser nominadas de estudos criminológicos zaffaronianos, né? Zaffaroni inicia um percurso, digamos assim, pelas ideias criminológicas do que ele vai chamar de um momento inquisitorial da criminologia. Depois vai fazer uma crítica contundente às construções criminológicas fundadas no contratualismo. Faz uma incursão como poucos autores conseguiram realizar no momento trágico da criminologia, que é a ideia de um positivismo biologista que aconteceu na escola positivista do direito penal italiano, ou aquilo que ficou conhecido como estudos bioantropológicos da escola positivista italiana. Faz uma incursão crítica, veemente aos estudos de Cesare Lombroso com a sua ideia de l'homo delinquente, o delinquente biológico, o determinismo biológico de um delinquente inato, construído por Lombroso. E Zaffaroni realiza uma crítica com grande profundidade acerca dessas construções nefastas de Cesare Lombroso e outros apoiadores. Incursiona e vai à frente do ponto de vista da modernidade contemporânea e realiza uma crítica criminológica à ideia da sociologia criminal, seja no paradigma americano, seja naqueles comentadores do paradigma americano. E aqui Zaffaroni enfatiza, como poucos autores, a crítica
dessa construção sociológica criminal com tantos equívocos do ponto de vista de um reconhecimento científico nas ciências sociais. Realiza o que também, mais uma vez, poucos autores conseguem mergulhar com tamanha profundidade a uma crítica da criminologia midiática. Aliás, Zaffaroni vai afirmar que a questão criminal, ela sai, né, ou ela vai da academia para as ruas sem nenhuma profundidade e chega aos meios de comunicação social, a esses projetos jornalísticos de caráter policial ou policialesco, do meio-dia ou das 18 horas, das 6 da tarde. E, portanto, os meios de comunicação social se apropriam, digamos assim, da questão criminal para produzir discursos criminológicos, midiáticos, sociais, puramente pelo viés econômico, puramente pelo viés economicista, digamos assim, puramente pelo viés da produção econômica ou da produção de riqueza, transformando a criminologia num produto midiático e social. E olhe que, em função dessa superficialidade, a produção ou este produto é de um consumo da criminologia superficialista para a satisfação de um extrato social, de um senso comum que, seja nas ruas, seja assistindo esses programas, trata esse senso comum, trata a questão criminológica como se esse senso comum representasse uma autoridade nos estudos das ciências criminais. E o último estágio dessa superficialidade é apontado por Zaffaroni como a tradução da questão superficial criminal pelos meios de comunicação social, o que ele denomina de sociologia criminal midiática. E, portanto, assim Zaffaroni constrói uma crítica através dessa expressão, a questão criminal. Saindo dessa primeira perspectiva, ou desse primeiro momento, chegamos ao segundo, que Zaffaroni vai denominar de sistema penal latino-americano. E aqui ele é enfático. Os sistemas penais latino-americanos foram edificados, foram construídos, foram formulados, elaborados, foram postos, finalmente, como mecanismos de controle social. A sua função, toda a criação da sua estrutura, toda a organização da sua estrutura, toda a sua funcionalidade e operacionalidade se dá para, ou se traduz como mecanismo de controle social, especificamente de uma pobreza latino-americana. Ou seja, na ideia latino-americana, o autoritarismo utiliza o sistema de justiça criminal, utiliza a criminologia, o direito penal, como ferramenta de criminalização da pobreza e de classes vulneráveis na América do Sul e na América Latina. Portanto, a criminologia vai servir ao sistema latino-americano de direito penal para criminalizar a pobreza e grupos vulneráveis. Nessa ideia, Zaffaroni chega inclusive a dizer: o sistema penal latino-americano nada mais é do que um projeto de controle lombrosiano. Essa é a afirmação que Zaffaroni faz sobre o sistema penal latino-americano. E aí ele vai percorrer para a ideia das estruturas políticas e sociais da região. Então, como é que o sistema latino-americano de direito penal e de justiça criminal cumpre a sua função? Ora, ele é um projeto de controle social racista e classista na América do Sul e Latina, vai dizer Zaffaroni. Há uma política jurídico-criminal inequívoca formulada a partir, das ideias criminológicas na América Latina para uma criminalização e uma marginalização, para criminalização, marginalização e repressão das classes populares. A função, nas ideias zaffaronianas, a função
do sistema penal latino-americano com sua ideia criminológica, de política criminal, de sistema penal, de dogmática penal, nada mais é do que com essa criminalização, marginalização e repressão das classes populares, evitar a qualquer custo, como projeto, o empoderamento dessas classes populares. Essa é, portanto, a função inequívoca do sistema penal latino-americano. E aqui ficamos com o segundo tempo, ou segundo momento, ou a segunda perspectiva do pensamento de Zaffaroni sobre a criminologia e o sistema penal na América Latina. Num terceiro e último momento, e aqui a perspectiva ela é relevantíssima, assim como as outras, não é que as outras são menos relevantes do que essa terceira, mas essa terceira atingiu, sem dúvida alguma, para muitos criminólogos, para muitos penalistas, para muitos teóricos das ciências criminais na América do Sul e Latina, o estágio de clássico da nossa região. Qual seja a ideia do seu livro Em Busca das Penas Perdidas como um modelo metodológico tradutor ou decifrador do sentido da criminologia, do direito penal, das ciências criminais, do sistema penal e do sistema de justiça criminal na América do Sul e Latina. A obra Em Busca das Penas Perdidas de Zaffaroni é primeiramente uma homenagem a dois grandes teóricos do movimento abolicionista na Europa. Primeira dessas personagens teóricas, a professora Jacqueline Dissel, a francesa Jacqueline Dissel, e o segundo, o professor Luc Huysmans, professor da Universidade de Roterdã, na Holanda, que os dois haviam escrito uma obra denominada de Penas Perdidas, que é um clássico do pensamento abolicionista penal europeu. E Zaffaroni, como um personagem do mundo do abolicionismo penal, constrói, portanto, uma obra denominada de Em Busca das Penas Perdidas. E aqui nós vamos nos referir a 4 características dessa obra, a 4 perspectivas construídas por Zaffaroni nesta obra. A primeira delas, a ideia de legalidade e legitimidade. Zaffaroni diz: o sistema latino-americano de justiça penal, ou o sistema penal latino-americano, envolvendo criminologia, política criminal, dogmática penal, bem jurídico protegido, envolvendo a própria instituição do sistema penal, da própria instituição do sistema de justiça criminal, ou seja, envolvendo as ciências criminais. Esse sistema na América Latina, ele pode até ser legal, mas ele não é legítimo. Ele tem um déficit de legitimidade. E mesmo sendo legal, há uma série de transgressões da legalidade pelos próprios personagens do órgão denominado Sistema Penal Latino-Americano. Portanto, Zaffaroni constrói uma narrativa entre o que é legalidade e legitimidade e nega inequivocamente a legitimidade do sistema penal latino-americano. Há um déficit de legitimidade nesse sistema. Assim como há momentos de negação da legalidade desse sistema pelos próprios personagens do sistema. Zaffaroni vai dizer que a questão do sistema penal latino-americano é uma questão de exercício do poder. Mas ainda, de um exercício arbitrário do poder concedido pela própria lei penal, o que é um paradoxo. A lei penal, a lei material penal, a lei processual penal, com um modelo de processo penal que existe na América Latina, um modelo de processo penal inquisitivo e não acusatório, o próprio modelo de execução criminal na América Latina, não nos esqueçamos, o caso do Brasil, por exemplo, o caso do Brasil é inequívoco nessa fala de Zaffaroni. Nós temos um Código Penal, o primeiro deles de 1830, nós temos um segundo Código Penal de 1890, nós temos um terceiro Código Penal de 1940. E nós só viemos a ter uma lei de execução penal que disciplina os direitos e os deveres do apenado só em 1984, quando Aníbal Bruno
fomentou o debate sobre a possibilidade de uma edição de uma lei penal no direito penal brasileiro. Desculpe, de uma lei penal da execução criminal no direito penal brasileiro. E aí surgiu a Lei 7.210 de 84. Nós ficamos 154 anos condenando as pessoas, condenando os seres humanos, mandando-o para o cárcere, sem lhes dizer quais eram os seus direitos e quais eram os seus deveres. Aqui está a fala de Zaffaroni sobre o exercício do poder na sua forma arbitrária, concedida pela própria lei. No caso, pela própria lei penal, no caso brasileiro, pelo Código Penal Brasileiro, nas suas edições de 1830, 1890, 1940. Zaffaroni fala que esse exercício do poder, como ele é arbitrário, as ações ao interno desse sistema se dá por aqueles que têm as menores capacidades para aqueles que têm as maiores capacidades. Ou seja, isso vai da polícia ao juiz. Aqueles que têm menores capacidades se sentem na autoridade de um exercício arbitrário desse poder dentro do sistema penal. Como diz meu amigo Jorge Eduardo Douglas Price, professor de filosofia do direito na Universidade de Comauer, na Patagônia, ex-magistrado, o policial, por exemplo, é o primeiro que pode afirmar ou negar os direitos humanos de alguém que está sendo autuado e de alguém que vai parar dentro do sistema penal, dentro do sistema de justiça criminal. O policial, portanto, é o primeiro a ratificar a ideia dos direitos humanos ou também é o primeiro a negá-la, diz Jorge Eduardo Douglas Price. Ora, e portanto, nesse exercício arbitrário do poder do menor para o maior, a primeira a ser negada é exatamente a legalidade. Se o sistema não tem legitimidade, a legalidade, em muitos momentos, é negada pelos próprios personagens do sistema penal, do sistema de justiça criminal. E a violação dessa legalidade, diz Zaffaroni, a violação dessa legalidade se dá por ações, condutas, comportamentos de violência dos personagens que faz o sistema operacionalizar-se, assim como se dá por uma via que na América Latina ela é inequívoca. Não que em outras partes do mundo não seja, pelo contrário, também o é, mas na América Latina ela chega inclusive a ser transparente, que é a violação da legalidade pelos atos, comportamentos e condutas denominados de corrupção. Praticada esta corrupção por os integrantes dos órgãos do sistema. Os órgãos de polícia, os órgãos de magistratura, os órgãos que compõem o sistema penal, o sistema de justiça criminal latino-americano. Ou seja, os órgãos do sistema penal contribuem efetivamente com suas ações e comportamentos para a negação da legalidade pelo sistema. Daí Zaffaroni se apresentar como um abolicionista por uma ideia simples. Pela vigência de um sistema penal latino-americano, pela vigência de um sistema criminal ou um sistema de justiça criminal latino-americano que não tem, de forma alguma, legitimidade, pelo contrário, tem um déficit de legitimidade e que em muitos momentos, pela sua operacionalidade, nega a ideia de legalidade, se traduzindo como um exercício arbitrário do poder. Então Zaffaroni se apresenta como um abolicionista do sistema penal, do sistema de justiça criminal na América Latina, por uma ausência de legitimidade e legalidade. E aqui ficamos, e aqui concluímos com a aula de número 7 da disciplina de Criminologia. E voltamos em breve com mais uma aula de Criminologia.